Grandes mitos gregos. Apolo, sombra e luz. Deixai a lira e o arco sob meus cuidados, e profetizarei aos homens a vontade infalível de Zeus. Estas foram as primeiras palavras de Apolo, pouco após sair do ventre de sua mãe. Apolo, deus da luz, protetor das artes, patrono do divino e dos profetas. O sol castiga o recém-nascido. Na verdade, os recém-nascidos. Ao lado de Apolo dorme sua irmã gêmea, Artemisa. Ao redor deles, há uma paisagem árida e desolada. Esta ilha, onde sua mãe Leto, a deusa da noite, finalmente encontrou refúgio, é praticamente uma rocha. Ela tem apenas uma árvore, uma palmeira, e o silêncio e o mar que se prolongam rumo ao infinito. O rosto de Leto está relaxado. 9 dias. 9 dias antes do parto ocorrer. 9 dias de sofrimento, depois de 7 meses vagando. E de quem é a culpa de tudo isso? De Zeus, é claro. Zeus, que poderia ser chamado de Deus do adultério, se ele antes não houvesse recebido o título de Mestre do Olimpo. Zeus e suas incontáveis conquistas femininas. Pobre Leto. Por quanto tempo o rei dos deuses a assediou antes de roubar a sua virtude? De fato, ela parece ter previsto que esse romance terminaria muito mal. Leto coloca seus gêmeos ao seu lado e relembra. Alguns meses antes, ela anunciou a Zeus que estava grávida. O mestre dos deuses explode de alegria. Este garoto, porque sem dúvida seria um menino, ia ser o mais valente de todos os seus filhos e o mais belo. Leto não compartilha da exuberância de seu amante. Na verdade, ela está muito preocupada. Zeus é casado e não com qualquer uma. Sua esposa se chama Hera e divide com ele a soberania sobre a terra e sobre o céu. Ela não só é a maior das deusas do Olimpo, mas também a divindade que protege o matrimônio. E a infidelidade é algo que Hera não suporta. A enganação não é uma brincadeira para ela. Ela não tem misericórdia nem com suas rivais e nem com os filhos que elas trazem ao mundo. É claro, Leto poderia ter demonstrado que ela não tinha causado estragos em uma relação que antes era perfeita. Um pouco antes, os céus tinham testemunhado um outro confronto. Ao descobrir que Zeus estava prestes a cometer mais uma infidelidade, Hera pediu a ajuda de Atena, Poseidon e muitas outras divindades. Juntos, eles haviam tentado acorrentar Zeus. Infelizmente, o plano fracassou. E não demorou para que o Senhor do Olimpo se vingasse dele. Como Hera era a origem da conspiração, Zeus a suspendeu sobre as nuvens, com uma bigorna presa a cada perna. Apesar de suas súplicas, nenhum deus se atreveu a ajudá-la. Zeus aceitou libertá-la apenas com a condição de que todos os conspiradores jurassem nunca mais se rebelarem contra ele. Os temores de Leto eram justificados. Os gritos de alegria de Zeus ao descobrir que sua amante estava grávida chegaram até os aposentos de Hera, bem ali, no próprio Olimpo. Mais uma traição. Desta vez, a deusa prometeu que sua cólera não conheceria limites.
Para começar, ela ameaçou com represálias sangrentas a qualquer um que oferecesse asilo a Leto. Em seguida, ela invocou um monstro das profundezas da terra, Piton, a serpente. E ela começa a perseguir esta desafortunada mulher. E assim começam semanas vagando para a pobre Leto. Abandonada por todos, desesperada, ela foi de lugar em lugar, de cidade em cidade, em busca de um lugar onde ela poderia dar à luz seus gêmeos em segurança. Mas seu caminho estava repleto de portas fechadas e olhares evasivos. Ninguém se atrevia a enfrentar a cólera de Hera. Leto continuou lutando, suplicando, até que, já afetada pelas primeiras dores, ela chegou a uma pequena ilha do mar Egeu, chamada Astéria. A Astéria. Esse era o nome de sua irmã. Em outros tempos, ela também havia sido cortejada por Zeus, mas ao invés de ceder, ela preferiu se lançar ao mar. No lugar onde ela havia caído, havia aparecido a ilha de Astéria. Leto busca refúgio na ilha que outrora fora sua irmã. Ela se encostou ao pé de uma palmeira. Primeiro ela dá à luz uma garota, Artemisa. E em seguida um menino, Apolo. Assim nasce este magnífico deus. Este deus da luz, da música e da poesia. 7 dias depois, ele já não usa mais fraldas. E já é um garoto incrível, com uma força extraordinária. Zeus lhe envia uma lira de 7 cordas, uma carroça puxada por 2 cisnes poderosos e um arco e flechas feitos especialmente para ele por Hefesto, o deus dos ferreiros. De imediato, Apolo decide partir. Ele tem um objetivo claro em mente: ser o que revela aos mortais seu destino, bem como as intenções de seu pai, o poderoso Zeus. Mas para isso ele precisa achar um lugar onde possa construir seu templo. Apolo sobe em sua carroça e abandona a ilha que, de forma repentina, se torna fértil e verdejante e passa a ser chamado de Delos, ou A Resplandecente. Mas os cisnes que puxam sua carroça têm outros planos. Eles carregam seu passageiro para sua terra natal, muito além do vento do norte, a terra dos Hiperbóreos. É uma terra mágica. O ouro que há por lá é protegido por grifos. As pessoas são ricas, felizes e nunca envelhecem. Aqui, Apolo é iniciado nos mistérios de Zeus. Então ele continua sua viagem. E chega a uma fonte esplêndida, perdida no meio de um bosque profundo. A guardiã deste lugar é uma ninfa. Seu nome é Teufusa. Quando Apolo lhe informa que sua intenção é construir um magnífico templo ali, a ninfa, ofendida por uma divindade maior ter vindo competir com ela, o convence de que o lugar, por mais que seja lindo, é terrivelmente barulhento. Ela lhe fala sobre as qualidades de outro lugar bem próximo, ao pé da garganta do Monte Parnasso. Apolo parte novamente. Ele não sabe ainda, mas a ninfa preparou uma armadilha para ele.
Algumas horas depois, Apolo descobre um vale magnífico. O lugar em si parece perfeito. Mas assim que ele começa a marcar as fundações de seu templo, uma sombra desliza silenciosamente por trás dele. É a Piton, a terrível serpente que o estava caçando desde que ele estava no ventre de sua mãe. A Piton estava ali, esperando a hora de sua vingança. O combate foi incrivelmente violento. O triunfo de Apolo é absoluto. Sim, mas ele acaba de matar um deus, Gaia, a Mãe Terra, que deu à luz o monstro Piton. Está furiosa. Ela imediatamente relata esta ofensa a Zeus. Zeus ordena que seu filho vá ao vale de Tempe para se purificar. Apolo faz mais do que isso. Em memória de seu adversário vencido, ele institui cerimônias desportivas e religiosas. Os Jogos Píticos. Mas o que é um santuário sem sacerdotes? Enquanto medita frente ao mar, Apolo subitamente observa um barco que parece estar em apuros. Ele se põe em ação, assumindo a forma de um golfinho e chegando ao barco. A bordo, ele descobre que os marinheiros cretenses do barco estão quase mortos de fome, sede e cansaço. Ele promete salvá-los, com a condição de que nunca mais voltem à sua terra e aceitem servi-lo fielmente. Apolo leva o barco até a costa e inicia os marinheiros nos segredos divinos. No frontão de seu templo, há uma inscrição com os seguintes dizeres: Conhece-te a ti mesmo. Como Deus errante, percorrendo os campos, Apolo sem dúvida entende melhor do que a maioria o profundo significado desta máxima. Falta encontrar um nome para o lugar. Os marinheiros, agora convertidos em sacerdotes, mencionam que foi na forma de um golfinho que Apolo apareceu para eles. Golfinho em grego é Delfos. Apolo aprova o nome. A partir de então, o local passará a ser chamado de Delfos. Delfos rapidamente se transforma no local de culto mais venerado de toda a Grécia. Pessoas dos 4 cantos da terra vêm até aqui para conhecer o destino que os deuses reservam para os mortais. Para isso, eles devem consultar o oráculo de Delfos, a famosa Pítia. Acredita-se que é através da boca deste oráculo o Deus se expressa. Por enquanto, o tempo de perambular terminou e o tempo do poder pode começar. Apolo faz sua chegada triunfante ao Olimpo. Na Assembleia dos Deuses, Apolo está no auge de sua glória. Infelizmente, todos têm o seu lado sombrio, até mesmo os deuses. E por mais que Apolo, com sua lira, encante a existência dos imortais, com seu arco ele torna a vida dos homens impossível. E descobrimos rapidamente que, por trás desse encantador poeta que brinca com as musas, se esconde um arqueiro sanguinário e violento. Uma rainha, a arrogante Níobe, vai aprender isso com a própria pele. E não será a única. Níobe governa a cidade de Tebas. Ela já fora amante de Zeus, mas não chegou a lhe dar filhos. Mesmo assim,
Niobe era fértil. Com seu esposo, Anfião, ela deu à luz pelo menos 14 filhos. Um dia, movida pela inveja e pelo ciúme, Niobe contou vantagem de sua prodigiosa fertilidade e riu da deusa Leto, que só havia tido 2 filhos gêmeos, Artemisa e Apolo. Isso foi uma ofensa imperdoável aos olhos de Apolo. Enquanto os filhos de Niobe acompanhavam sua mãe no Monte Cípilo, Apolo se aproximou deles e, sem hesitar, retesou seu arco e disparou 14 flechas. 14 flechas, 14 filhos. Uma carnificina. Nem conseguimos imaginar a imensa tristeza da infeliz Niobe. Prostrada, ela se nega a abandonar a tumba dos seus filhos assassinados e os lamenta dia e noite, até que Zeus, se apiedando dela, a converte em uma pedra da qual brotam lágrimas. Um paradoxo deste Deus tão incrivelmente belo é que ele só conhece decepções no amor. As mulheres às quais ele se sente mais atraído sempre escapam dele inexoravelmente. A mais famosa destas mulheres não conquistadas é a ninfa Dáfne. Dáfne dedica a maior parte do seu tempo a caçar. Porém, um dia, Eros, o jovem deus do amor, de quem Apolo sempre ri por causa de sua pouca habilidade com um arco, decide fazer uma brincadeira com o orgulhoso sedutor. Ele perfura o coração de Apolo com uma flecha dourada, que o faz se apaixonar por Dáfne. Em seguida, ele acerta Dáfne com uma flecha de chumbo, que a torna insensível ao amor. Apolo tenta cortejar Dáfne, mas ela o rejeita obstinadamente. Para escapar das investidas persistentes do deus, Dáfne foge. Apolo a persegue. A ninfa entra no bosque, até que, conforme fica sem forças, ela cai às margens do grande rio Peneus. Quando Apolo está a apenas alguns passos de distância, Dáfne faz um chamado fervoroso ao seu pai, o deus do rio Peneus. E o deus a escuta. Com um estrondo de água e espuma, Peneus surge da água e, com a ponta de seu cetro, toca em seu peito, bem na altura de seu coração, onde a flecha de Eros a tinha atingido. A bela Dáfne sente seus membros se enrijecendo. Sua fina túnica desliza de seus quadris e todo seu corpo se cobre com uma grossa casca cinzenta. Seus braços se transformam em galhos, suas mãos se transformam em folhas, seu sangue se transforma em seiva e seus tornozelos se enterram como raízes na cálida grama da margem do rio. Seu pai a tinha transformado em um magnífico loureiro. Apolo se lança sobre ela, mas já é tarde. Ele só consegue tocar o tronco liso e sólido. Embaixo da casca, ele sente o coração vivo e palpitante de Dáfne. Abatido e quebrado, Apolo pega um dos galhos do loureiro e decide que de agora em diante, um ramo desta árvore sagrada irá decorar sua lira e adornará a cabeça dos poetas. Turbulento, violento. É hora de alguém tratar este deus tão impulsivo. E quem poderia ser melhor para isso do que o seu pai Zeus?
Apolo se apaixona novamente. O nome dela é Coronis. Ela é a filha do rei de Tessália. Apolo e Coronis são felizes. Coronis está grávida do deus, mas a princesa, ainda grávida, infelizmente cai sob os encantos de um mero mortal, um homem chamado Isquis. Um corvo, que o deus usa para vigiá-la, é quem informa Apolo de sua traição. Sua cólera é, como sempre, implacável. Apolo começa matando o pobre corvo, que, sendo branco inicialmente, se torna preto. Depois ele mata Isquis e Coronis. No momento em que o corpo de Coronis, deitado sobre a pira funerária, está prestes a ser consumido pelas chamas, Apolo arranca de seu peito o filho ainda vivo. Este menino é o Esculápio. Apolo fica abalado com esta nova tragédia. Novamente ele perdeu a mulher que amava. Mas ele ainda tem o filho. Esculápio aprende os grandes segredos da medicina. E muito em breve, demonstra ser tão talentoso que, pessoalmente, ele descobre o remédio mais incrível e insano. O sonho da humanidade. Como ressuscitar os mortos. E ele não hesita em usá-lo. Esculápio ressuscita Órion, Hipólito, Tindareu e depois Licurgo. Hades, o mestre do submundo, está furioso. O que está acontecendo é muito grave. Esculápio está alterando a ordem que reina entre os deuses e os homens. É preciso detê-lo a qualquer custo. Hades protesta junto a Zeus. O mestre do Olimpo compartilha sua raiva. Esculápio foi longe demais. Então, sem hesitar, Zeus golpeia o gênio da medicina com seu raio. Apolo está desesperado. Seu próprio pai ousou lhe tirar seu filho. Para se vingar de Zeus, Apolo se volta contra os Ciclopes, as criaturas de um olho só que tinham forjado os raios para o mestre do Olimpo, e os assassina um a um. Zeus está furioso. Seu filho está claramente fora de controle. Zeus pensa na pior maneira de castigá-lo. Lançá-lo no Tártaro, uma parte amaldiçoada do submundo. Mas quando Leto intercede, Zeus concorda em abrandar sua punição. Apolo se transformará no escravo de um mortal. Por um ano, ele servirá ao rei da Tessália como um simples pastor. Tudo é tragédia na vida deste deus. Tudo é muito complexo. Até mesmo nos seus amores, que não se limitam ao sexo feminino. Apolo também tinha amantes masculinos. 2 desses amantes vão ter um final trágico: Jacinto e Cipariço. Jacinto é morto por acidente por Apolo, que, para honrá-lo, o transforma na flor de mesmo nome. Quanto a Cipariço, desesperado com a morte de seu servo favorito, ele implora a Apolo que o mate. O deus se nega, mas frente à insistência de seu amigo, o transforma em uma árvore, o cipreste. Temos que reconhecer que há um certo gênio neste deus, que mesmo infeliz, ainda encontra força para dar beleza à aflição. Assim, muito além dos clichês que o representam como um deus solar, um deus de pureza e de beleza, Apolo também é paradoxal, assim como todos os mortais.
Ele é ao mesmo tempo sombra e luz. Apolo é o deus de muitas faces.